Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Traga alegria, paz dentro do coração. Hoje eu venho com uma palavra poderosa que o Espírito Santo me direcionou, que está lá em Romanos, capítulo 9, do 19 ao 33. E ela vem com uma revelação da parte de Deus, poderosa, né? Que tem a ver, né, com um pouco da minha história, do meu chamado, né, para com o povo escolhido de Deus. E eu vou compartilhar para vocês. Diz assim a palavra de Deus. Alguns vão te dizer, algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote de barro tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro, ele pode fazer 2 potes, um pote para uso especial e o outro para uso comum. E foi isso o que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam castigo e que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receber a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não judeus. Teve um dia que foi um dia bem no dia que eu fui num culto, né? Foi uma semana assim bem intensa, né? Eu fiz o devocional e eu comecei a ler a Bíblia. E eu tava lendo lá em Atos. E eu fiquei lendo a palavra e tava falando judeus e não judeus, judeus e não judeus. E aquilo começou a me incomodar dentro de mim, né? O Espírito Santo me incomodando. Eu, caramba, por quê? Judeus e não judeus, tipo, sabe? Mas eu via que tinha uma grande diferença entre os dois. E o Espírito Santo me direcionou para pesquisar a palavra não judeus, né? Que em hebraico moderno refere-se à palavra goi. E o que seria a palavra goi? Eu pesquisei, né, no Google e redireciona a esse artigo para identidade de gênero, que diz assim: a identidade de gênero é uma experiência individual e interna e pode não corresponder ao sexo biológico de nascimento. Por exemplo, uma pessoa pode nascer biologicamente mulher, mas não se identificar com esse gênero. Eu fiquei travado por várias horas. Falei, meu Deus, o que é isso? E daí, né, fui lendo a palavra, né? Depois de descobrir tudo isso, que eu nunca imaginava que teria uma coisa dessa dentro da Bíblia. Tinha uma revelação dessa forma dentro da palavra de Deus. E olha só o que diz a palavra aqui em Romanos 9, 25. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar aonde foi dito, vocês não são o meu povo, ali serão chamados de filhos de Deus vivo. Meu Deus, glória a Deus. Será que você pode dar um glória com essa palavra poderosa? Preste atenção. E aí eu quero contar um pouco, gente, eu me emociono com essa palavra porque
para mim ler isso, não sabe o quanto é importante. O quanto é importante. Quando eu tive meu encontro com Deus, foi em outubro de 2023. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus, é totalmente diferente. Você vê o mundo de uma outra forma, você vive uma realidade que ninguém à sua volta está vivendo. É uma coisa sobrenatural, não se explica, só se vive. Então eu tava vivendo outra vida. Foi que depois desse momento que eu tive um encontro com Jesus, eu comecei a me olhar diferente. Eu já sabia que, né, eu era uma pessoa, né, biologicamente mulher, mas eu me vestia como um homem, né, me portava como um, mas eu não percebia que eu me portava como um. Só que na época eu namorava e eu fiquei muito mais perceptiva nas coisas, né, começava a olhar. Então foi que eu comecei a reparar na minha namorada e ela era muito menina, muito. E eu fiquei percebendo aquilo, eu falava, nossa, mas que coisa, né? Como que pode? Eu não sou assim, parecido com você, né? Eu falava, eu sou diferente, eu sou, sabe? Eu começava a me perguntar. Eu falava assim, eu me comporto de uma outra forma, eu não sou igual menina é. Então aquilo começou a mexer com a minha cabeça. Acordava pensando nisso e ia dormir pensando nisso. Aí chegou um dia que eu acordei, eu fui no banheiro e eu comecei a me sentir assim estranho, meu corpo. Comecei a me incomodar com umas partes do meu corpo, principalmente meu peito. E eu falei, não, tá alguma coisa, né? E daí eu comecei a conversar com ela, eu falei, cara, eu acho que eu tô descobrindo um homem transgênero, eu tenho quase certeza. Daí ela falou, nossa, mas... Eu falei assim, eu quero fazer uma cirurgia e tal, já comecei a falar um monte de coisa. Ela falou, né, tudo bem, tranquilo e tal. E daí eu falei, cara, mas eu não posso, né, continuar com o mesmo nome. Falei, eu acho que eu vou procurar um nome pra mim. E foi que eu procurei, né, eu não queria um nome masculino, né, eu queria um nome a gênero, sem gênero. E olha só, eu pesquisei no Google, eu falei assim, e eu queria com A também, né, porque eu falei, não quero sair do A, né, eu falei, vou ficar no A. Aí eu procurei no Google, nomes sem gênero africano. Aí eu procurando lá, apareceu a Mi. Gente, parecia que tinha conectado assim com o meu coração aquele nome. E eu fixei naquele nome assim, eu falei, Mi? Nossa, na hora eu falei, já escolhi, é esse. Ela falou, nossa, mas você nem viu. Eu falei, não, é esse. Sabe, vamos se tivesse confirmado dentro de mim. E eu tinha escolhido esse nome. E daí eu já tava todo pensando, nossa, é isso. É isso, eu tenho certeza. Era uma coisa dentro de mim que batia. Aí, depois de um dia, eu comecei a ler a Bíblia. Comecei por Gênesis. Lendo a Bíblia, tal. E daí eu cheguei lá em Gênesis 19, que estava contando sobre Ló e as filhas dele. Ló era sobrinho de Abraão. E daí as filhas dele teve relação com Ló, né? E a filha mais nova ficou grávida, teve filho. E ela colocou o nome dele de Ben-Ami. E daí eu olhei aquilo, falei, gente, não acredito que esse nome tem na Bíblia. Porque era uma coisa que eu nunca imaginava, né? E daí eu fiquei encafucada com aquilo. Falei, não, eu preciso saber o significado. Mas olha que engraçado, Ami, né, que eu tinha escolhido, significado africano significa nascidos ao sábado, criança nascida no sábado. Eu nasci dia 18 de março de 95, num sábado. Então parece que confirmou, falei, meu Deus, bateu ainda até
né, o significado do nome. Depois que eu ouvi Ben-Ami, eu fui procurar o significado também, né? Falei, significado bíblico, gente. Apareceu o significado filho do meu povo. Eu fiquei assim, ó, como assim? E eu comecei a ficar nervoso, a chorar. E eu comecei a, orar a Deus para Ele confirmar para mim se era isso mesmo, né? Em relação ao meu nome. Só que, sabe, com tudo que estava acontecendo comigo, meu chamado, eu sabia que eu já tinha largado meu trabalho, tudo por causa do chamado em si. Então eu falei, cara, só pode ser isso mesmo, né? E daí depois eu recebi a confirmação de Deus no meu nome. Então por isso que hoje meu nome, né, trocou para Ben-Ami. Então, né, depois dessa palavra revelada, deu para entender muita coisa, né? Uma coisa meio óbvia. Só que foi um baque para mim, porque, cara, é uma responsabilidade muito grande. Então eu me vi numa situação, meu Deus do céu. Não sei o que me espera, mas eu sei que Deus é comigo. Então, né, com essa palavra poderosa que Deus revelou, aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo, né? E ali, ó, vocês não são no mesmo lugar aonde foi dito, vocês não são meu povo. Ali eles serão chamados de filhos do Deus vivo. É muito forte, é muito forte. Versículo 27 diz assim: Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Gente, tem coisa para vir da parte de Deus. Tem coisa para vir. E Ele vai julgar o povo de uma vez. Então pense, vai ser uma coisa surpreendente, chocante, né? Porque, cara, aí você vai falar, que a palavra diz, quem somos nós, né? Para ir contra a vontade de Deus e o que Ele quer fazer, né? Não somos nada, né? Ele é o que julga, Ele é que tem a misericórdia. Então nós dependemos dele para tudo, para tudo. Versículo 29 diz assim, como o próprio Isaías tinha dito antes: se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Gomorra e estaríamos destruídos como Gomorra. Versículo 30. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus, os góis, que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como diz as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra que eles vão tropeçar, e a rocha que vai fazê-los cair, mas quem crer nela não ficará desiludido. Então nós fomos aceitos por meio da fé, que é, né, a salvação, porque a palavra diz, vocês serão salvos a partir da fé, né? A partir da fé e não por ações. A palavra fala, né, que sois salvos pela graça, que é a partir da fé em Cristo Jesus, né? E isso só confirma o que eu sempre imaginei, porque nós somos um povo muito de fé. Isso era nítido para mim, aos meus olhos.
E eu sigo nesse chamado desde sempre, desde o começo, né? Quando eu me assumi, eu fui expulso de casa. E mesmo com toda a turbulência da minha família, eu ajudava pessoas, né? No meu trabalho, eu sempre me aproximava de quem era gay ou lésbica ou trans. Eu ajudava, eu dava conselho, eu fazia com que a pessoa tivesse coragem de se assumir, de enfrentar a vida. Então isso vem de lá de trás. Eu sempre fui uma pessoa em pró dos transgêneros, dos homossexuais. Então, sabe, tudo esclarece assim, meus olhos. Meu coração sempre doeu, né, para tanta injustiça, tanto ódio, tanta raiva, tanta exclusão. Meu coração sempre doeu e eu, tipo, comecei a criar sabe, de pessoas, de crentes, de igreja, por conta disso, porque era uma falta de amor muito grande. Depois que Jesus me chamou, eu entendi, né? E o quão importante é. E é o que eu falo pra você. Pessoas, é uma grande revelação. Esse ano 2025 vai ser um ano, assim, do trabalhar de Deus de uma forma extraordinária. Vai ser um avivamento muito grande, muitas surpresas, muitos que pensavam, que achavam que conhecia muito a Deus, vão ver que não é nada disso. Eles vão, a partir desse momento, conhecer a Deus de verdade, né? E essa é a palavra de hoje, né? Essa é a grande revelação, né? Que Deus vai mostrar, né? A ira, tanto a ira quanto a misericórdia, né, dele para com todos. E mostrar, né, o quão grande é o amor deles para com todos. Amém? Eu quero orar por você, para que, né, Deus tenha misericórdia mesmo, que nós vamos precisar orar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por essa grande revelação, essa poderosa palavra do Senhor. E que o Senhor se revele, Pai, a essas pessoas e cada vez a nós mais e mais, e que possamos nos conhecer e colocar nossa segurança em Ti, meu Deus. Que seja um trabalhar do Senhor poderoso e que o Senhor tenha uma grande misericórdia para com todos. Que o Senhor proteja e guarda, Senhor, aqueles que são seus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, né? Até amanhã, em nome de Jesus.